Ó, pessoal, então eu tinha falado aí um pouquinho antes da aula anterior que eu ia mostrar no programa Oblíqua a questão, os níveis de carregamento que um pilar 12x30 com armadurinha mínima suporta. Então, eu peguei aqui, tá, um programinha. Ele é muito fácil de achar na internet, inclusive aqui no sobre dele aparece aqui os desenvolvedores dele, né? Então, tem um professor aqui e tal, então é um programa desenvolvido na faculdade, certo? Ele é gratuito, é muito fácil de achar, só que vocês vão ter disponível esse programinha aí pelo curso, tá? Então, só para apresentar brevemente essa ferramenta, ele funciona aí com base na inserção dos valores aqui, ó, B e H, certo, da seção. Então, a gente pode escolher aqui que tipo de seção que a gente vai usar, no caso, seção transversal só. Opa, 12x30, tá? Dá para a gente escolher aqui qual que é a carga axial, o MXD, que é o momento em torno do eixo de maior momento de inércia, o MYD, em torno do outro eixo de menor momento de inércia. Armadura, dá para colocar aqui, ó, criar algumas linhas de armadura, certo? Colocar o número de barras em cada linha, o diâmetro de cada barra, então coloquei aqui 10 milímetros, que é o diâmetro mínimo de barra de pilar, e a posição, ó, XY, XF, né, de acordo com esse desenhozinho aqui de cada barra, né. Você clicando aqui em gerar gráfico, ele vai gerar o seguinte diagrama de interação. Essa linha em vermelho aqui, ela representa o quanto que o pilar ele suporta, certo? E esse pontinho azul, ele representa uma coordenada. Que coordenada é essa? Uma coordenada de esforços. Então, quer dizer, ele vai representar aqui uma coordenada do MD, MXD e o MYD, certo? Ó, MYD aqui no eixo Y, MXD no eixo X, e o ND seria uma curva de nível ali desse gráfico, né? Se a gente imaginar um gráfico geral, ele seria um gráfico 3D, de uma forma de cebola, tá? Ele vai ter vários níveis, cada nível ali é um ND. Então, quer dizer, se eu estou ali com mais ou menos 60 kN, que seria 6 toneladas, ou vamos colocar aqui 70 que seja, né? Ó, ele está muito próximo aqui da superfície, certo? Só que assim, na superfície em Y, né? Agora, se eu aumento o X, coloco o 4, por exemplo, e gero o gráfico, ó, ele vai um pouquinho para a direita. Então, quer dizer, se eu diminuir o MY aqui para 2, ele vai para cá, certo? Bem para baixo. E aí eu tenho condição de aumentar mais. Isso aqui, por exemplo, 6. Suporta 6 ali, 7. Né? Vai indo, vamos ver se ele aguenta 10. A 10 já sai, né? Só que vamos ver se eu colocar 60 aqui ele fica dentro. Ó, 60 não aguenta, 55, ó, já fica dentro. Então, quer dizer, dependendo da carga axial, ele vai suportar mais ou menos momento, certo? É assim que funciona a questão dessas iterações aí de pilar. Só que assim, ele está bem para baixo aqui, né? Dá para a gente considerar aqui que ele suporta mais momento em Y também. Quer dizer, não 4, né? Mas um 3 aí, vamos ver. Ó, 3 ali ele suporta, né? Então, assim, a gente vai pensar nessas questões aí. Voltando aqui no programa, né? 6,52, olha, ele está com 9 kNm nessa direção e 8 para cá. Então, quer dizer, para 6,5 toneladas aí, vamos colocar aqui, ó, 65, por exemplo, né? 8,37 aqui, então 8,37, e o MY 9,71. 9,71. Como é que fica o gráfico disso aqui? Ó? Ele fica longe, passa longe, né? Por quê? Esse MY aqui ele está muito alto, né? Nessa menor inércia ele está muito alto. Vou colocar um 2 aqui. Um 2 ele passaria. Quer dizer, se a gente zerar esse momento em Y, né, a gente tem ali uma situação bastante adequada. Tá? Então, voltando aqui, vamos estudar. Será que dá para eu rotular essa viga aqui nesse pilar? Como é que eu sei que eu posso rotular ou não?
aí vem uma outra questão, que é relação à norma. Quem quiser abrir a norma aí, né, 6118/2014, entra nesse item aqui, ó, 14.6.4.3, com relação à redistribuição de momentos. Então ele diz aqui, ó, primeiro, né, ele dá essa condição de ductilidade. Então, lembra lá na faculdade, né, o professor sempre fala, nunca dimensione em domínio 4, né, porque você vai ter um problema que, eventualmente, se essa viga romper, ela vai romper no concreto comprimido. Isso é uma ruptura, digamos assim, perigosa, porque a estrutura ela rompe sem aviso prévio, certo? Não dá tempo de evacuação. Agora, quando você está em domínio 2 ou 3, é o que chama de domínio com ruptura dúctil, né? Nesses casos aí, o modo de ruptura, ele consiste na deformação excessiva do aço. Então, quer dizer, o aço, ele é dúctil, certo? Ele começa a estirar, o concreto ele começa a tracionar, ele vai fissurar todo antes de eventualmente cair, certo? Então, funciona como um aviso ali que a estrutura vai romper e possibilita essa evacuação, certo? O limite ali do domínio 3 para o domínio 4, para aço CA 50, tá, é 0,628 de D, na posição da linha neutra. A norma, ela restringe isso aqui, ela não permite que ela passe de 0,45. Quer dizer, eu não posso ficar muito próximo ali do domínio 4, certo? Então a norma restringe, joga essa linha neutra lá para cima, como condição de dimensionamento. Então aqui, uma condição de ductilidade aqui, né? Aí, como é a nova norma, ela tem para concretos de alta resistência, né? Com acima de 50 MPa, um outro limite, que ele é um pouquinho mais... um pouquinho menor ainda, né, essa posição da linha neutra máxima. Bom, mas o que eu quero entrar no mérito aqui mesmo é essa questão aqui sobre redistribuição. Então, quando for efetuada uma redistribuição, reduzindo-se um momento fletor de M para ΔM, o que significa isso, né? Ele dá aqui um valor máximo aqui, ó, de delta maior do que 0,75, tá? Ele coloca aqui 0,90 para estruturas de nós móveis. O que é nós móveis, né? Quando a gente tem o gama Z maior do que 1,1. Nesse caso aqui, a gente está com uma estrutura terra e tal. Lembra que eu falei que considerações de estabilidade global não entrariam no mérito aqui desse sobrado. Então, assim, o nosso caso, ele não é um caso de nós móveis, mas sim de nós fixos. Então, ele entra aqui em 0,75, tá? O que significa isso? Significa que, se eventualmente eu tiver com um nó ali que ele está gerando um momento negativo ali, um momento de engaste de 100 kN, eu posso reduzir esse momento aí até 75 kN. O que isso reflete, né? Lembra que o diagrama de momento, ele pode ter um negativo aqui, e aí ele vai fazer uma barriga aqui, né, do momento positivo, certo? Se eu diminuo um pouco esse negativo, eu redistribuo esse momento, tá? O que acontece? Qual que é o reflexo disso? Ele vai diminuir aqui, só que ele vai aumentar um pouquinho o positivo, certo? Então, quer dizer, a gente redistribuindo os momentos negativos, eu consequentemente aumento o momento positivo, quer dizer, reflete ali num outro arranjo de armaduras, tá? Vou ter mais armaduras no vão do que eu teria se tivesse sem redistribuição, tá? Essa redistribuição, então, eu tenho que ter ali pelo menos 75% daquele momento, certo? E aí, o que acontece? O que seria uma rótula, né? A rótula seria se eu redistribuísse 100% ali do momento. Quer dizer, o novo momento, aquele novo ΔM ali, ele seria zero. Quer dizer, estaria desobedecendo isso aqui, certo? A rótula é uma desobediência a isso aqui, né? O que reflete, né? Será que eu posso desobedecer isso ou tem que ser usado isso aqui? Nunca vou poder usar rótula, né? Então, esse item aqui, ele coloca aqui uma ressalva. Pode ser adotada redistribuição fora dos limites estabelecidos, desde que a estrutura seja calculada. Aí tem um monte de termos. O que quer dizer isso aqui, né? Emprego da análise não linear ou de análise plástica, verificação explícita e tal. Ele está dizendo que a gente pode adotar uma redistribuição diferente disso aqui se efetivamente eu fizer essa análise aqui desse próximo item, tá? 14.6.4.4. E aí tem todo um procedimento aqui, tal, tem até um diagrama aqui com relação ao X sobre D, né? O teto aqui, a rotação, né, no nó. Uma série de considerações
Só que daí tem uma outra ressalva aqui no final, que ele diz: é dispensada na análise plástica, conforme item 14.5.4, a verificação explícita da capacidade de rotação plástica prescrita acima, desde que a posição da linha neutra seja limitada em x sobre d menor do que 0,25 para o FCK convencional que a gente usa, certo? Ou 0,15 se o FCK for maior do que 50. No nosso caso, o que vai acontecer? Se naquele nó ali que está gerando aquele momento, que está puxando o pilar, esse momento na viga, e me gerar uma posição da linha neutra ali, um x sobre d, que for menor do que 0,25, tá? Essa posição aí, ela vai me propiciar que eu use, né, redistribuições fora disso aqui. Quer dizer, o que seria uma redistribuição fora disso? A rótula é um exemplo de uma redistribuição fora disso, certo? Ou eu também posso usar um nó semi-rígido que vai redistribuir mais, certo? Não preciso necessariamente rotular, posso simplesmente reduzir aquilo, certo? Então, posso reduzir mais do que reduziria nesse caso, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Como é que eu vejo isso? Primeira coisa, vamos fechar essa janelinha aqui de pilares e entrar nas vigas da laje 2. Não tem nada calculado, porque eu só fiz análise estática, certo? Então, vou dar aqui um Alt T. Bom, vocês viram aqui que até arrumou, né? Lembra que eu tinha enrijecido um pouquinho essa viga, né? Ó, coloquei 12 por 50, 12 por 50 aqui, né? Essa aqui eu não lembro se eu mexi, essa aqui eu não mexi, eu só mexi essa e essa, certo? Então, como é que eu faço para ver se eu posso rotular? Ó, viga 10, eu quero ver se eu consigo rotular ela nesse ponto aqui, ó, no P15, que seria o primeiro nó. Como é que eu faço? Tem aqui ó, esse relatório, cálculo, e aqui no cálculo eu tenho o dimensionamento da armadura positiva, então a armadura que seria nos vãos, certo? Ó, vão ou trecho, o momento que deu, YLN, o final aqui é a armadura que deu, a armadura de pele, eventualmente se precisar ou não, e dimensionamento da armadura negativa. O que eu vou ter aqui? Ó? AS, a linha S, YLN, e aqui tem o D. Quer dizer, eu tenho um YLN aqui, só que eu não tenho o XLN. Por quê, né? O que acontece? O XLN, ele é efetivamente a posição da linha neutra. Então lembra lá que se eu tenho o diagrama de tensões no estado limite último, lembra que a tensão no concreto, ela obedece um diagrama parábola retângulo, certo? Que ele começa aqui na posição da linha neutra e vai até a borda superior, certo? No caso, se eu tiver com um momento positivo, comprimido em cima. Diagrama de tensões, certo? A norma ela permite que a gente faça uma equivalência. Faça o quê? Troque essa parábola aqui, certo? Para calcular o resultante, a força resultante de concreto, eu substitua isso aqui por um retângulo equivalente, cuja altura dele vai ser 0,8 de x. E esse 0,8 de x é o que o Eberic chama de YLN. Ou seja, para a gente calcular o XLN, é só a gente pegar esse valorzinho que está dando aqui, dividir por 0,8. E aí a gente tem o XLN, tá? Vamos fazer aqui na calculadora aqui rapidinho. Calculadora. 1,72 dividido por 0,8 igual 2,15. Isso aqui é a posição da linha neutra, certo? Agora eu quero saber o quê? O x sobre d, ele é menor do que 0,25? Se ele for menor, eu posso rotular ali. Então, vou pegar aqui, ó, dividido pelo d, certo? O d, a gente sempre tem que saber que é o quê? O d naquele ponto, naquele nó, sempre com relação àquele nó. Então, dividido por 46,60. Ó, 0,046, então tá bem para cima ali, né? Tá bem menor do que 0,25. Então eu posso rotular nesse caso sem problema nenhum para a estrutura, tá? Tem que levar em consideração só a questão da armadura mínima lá para fissuração. Mas isso aí eu comento bem nas aulas de configurações de detalhamento. Dá para a gente configurar nessas situações aí que eu tenho momento zero nas extremidades, o programa, ele, em vez de jogar a armadura só construtiva, certo? Ele pode colocar uma armadura de fissuração, que é a armadura mínima. Então aqui eu posso efetivamente rotular essa viga aqui na laje 2. Tá? Como é que eu rotulo? Ó, ferramenta de rótula, rotular viga. Ele pede que eu seleciono a viga, extremidade rotulada.
clico aqui, olha, apareceu isso aqui, certo? Representa a rótula, dá um ESC aí para cancelar e roda de novo o programa. Calculando os esforços, ok. Voltar lá nos pilares emprumada para dar uma olhada nesse P15. Dá um Alt T aqui para calcular tudo, né? Clica lá no P15. Olha lá, o P15 resolveu, tá vendo? Então, quer dizer, a gente não precisou aumentar o B dele, tá? Simplesmente ali fazer um estudo. Ah, será que eu posso rotular? Poderia nem ter rotulado, poderia ter usado um nó semi-rígido com uma redistribuição maior ali do que estava na norma também. Poderia já efetivamente ter resolvido esse problema, tá? Então, a gente continua aí com a resolução dos demais problemas na próxima aula, beleza? Até mais!